Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês estejam prontos aí, animados e curiosos para a nossa próxima operação unitária que nós vamos estudar essa semana. Finalmente, nós chegamos na operação unitária do elutriador. Lembram disso? Lá na nossa primeira aula, que eu fiz um Kahoot com vocês, tinha uma pergunta sobre elutriação, elutriador, e muitos de vocês nunca nem tinham ouvido falar sobre esse equipamento, sobre essa operação unitária, né? E agora, essa semana, a gente vai tratar desse assunto. Vamos lá, então? Na verdade, né, antes de finalmente a gente chegar no equipamento de elutriação, eu preciso fazer uma apresentação de um assunto que vai ser muito importante para a gente conseguir tratar os dados, equacionar e resolver exercício de elutriador, que é sobre o movimento de uma partícula através de um fluido. Desde que eu falei sobre sedimentação com vocês, a gente já falou de velocidade terminal, né? Falei rapidamente, muito brevemente sobre isso lá na sedimentação e também na câmara de poeira, que foi o último equipamento que nós estudamos. Agora, eu vou destrinchar um pouquinho mais sobre o movimento de uma partícula através de um fluido para a gente equacionar, entender o procedimento para chegar na ideia e nas equações de velocidade terminal que serão muito empregadas na resolução de problemas com elutriador, tá? Sobre elutriação. Tudo bem? Então, esse primeiro vídeo dessa semana vai ser sobre isso. Então, vamos lá. No escoamento de um fluido em regime permanente por um corpo sólido, formam-se camadas limites e o fluido exerce uma força sobre o sólido. Esta força é a combinação de um arraste pela camada limite e outro devido à forma, expresso em termos do coeficiente de arraste, que aqui eu vou chamar de CA, coeficiente de arraste. Não sei se alguns livros também chamam de arrasto, coeficiente de arrasto, e às vezes até algumas referências, algumas bibliografias por aí podem chamar de CD, tá? Mas é esse coeficiente aí de arraste, tá legal? E é sobre ele que a gente vai tratar daqui para frente. Eu espero que vocês lembrem dele, vocês devem ter estudado sobre isso, sobre essa força, sobre a camada limite lá em FT, lá em FT1, né? Bom, então, gente, a equação do coeficiente de arraste em função das forças aí que agem sobre a partícula tem essa cara aqui, né? Onde CA é o coeficiente de arraste ou arrasto, acho que aqui foi a única vez que eu escrevi arrasto, o resto eu escrevi arraste, que depende, então, da força que atua sobre esse sólido que está escoando no meio fluido. Depende também da área da seção reta desse sólido na direção normal ao escoamento, tá? É a área da seção transversal aí da partícula, desse sólido particulado que está escoando no fluido. Depende também da velocidade da corrente livre em relação ao sólido. Por isso que aqui nessa equação aparece VCL, velocidade da corrente livre. Além disso, eu quero falar com vocês, né, de uma outra equação que a gente vai usar bastante aqui nesse assunto, que é a equação do Reynolds de partícula. Reynolds de partícula, assim como Reynolds do escoamento, é ρVd sobre μ, tá? Aqui, para esses exercícios, a gente já falou de Reynolds de partícula quando nós estudamos fluidização, né? Escoamento de fluido em meios porosos. Agora a gente está estudando escoamento de partícula em meio fluido, tá? E aqui, então, Reynolds de partícula para a gente vai ser ρVd sobre μ, onde D não é mais o diâmetro do escoamento, do tubo do escoamento, e sim o diâmetro da partícula, tá legal? Por isso dp. Então, diâmetro da partícula e v é a velocidade com que essa partícula está escoando. Nós já vamos chegar lá, mas é a velocidade terminal da partícula. Além disso, para o cálculo do Reynolds, dependemos também de propriedades do fluido, densidade e viscosidade. Tá legal? É um Reynolds da partícula, que depende da velocidade e diâmetro da partícula e propriedades do fluido onde a partícula está escoando.
Considerando uma partícula, aqui ó, irregular, uma partícula qualquer, que eu desenhei aqui com formato irregular, em movimento linear através de um fluido, a gente tem algumas forças aí atuando sobre ela. Tem o que a gente pode chamar de força externa, que é Fe, que é o peso dessa partícula. Tem também a força do empuxo atuando nessa partícula no fluido, chamado de Fb, e tem a força de arraste, chamado de Fa, que seria aquele responsável pelo atrito, né? Pelo atrito que acontece durante o escoamento. Então a gente tem aí três forças atuando nessa partícula: o peso que puxa para baixo, né? E as forças contrárias aí que são o empuxo e o arraste. A gente sabe lá da física que a força resultante que atua nessa partícula vai ser igual à sua massa vezes a sua aceleração. Então, quais são as forças que atuam nela para a gente poder calcular a força resultante, né? Considerando aí positivo, então, o escoamento para baixo da força externa, a gente tem a força externa numa direção, né, num sentido, e a força do arraste e a força do empuxo no outro sentido. Então, se a gente somar tudo, é a força resultante, massa vezes aceleração. Aceleração é a variação da velocidade dessa partícula no tempo. Então, vamos lá. A força peso é a massa vezes essa aceleração externa da partícula, a força de arraste é aquela equação que eu coloquei no começo para vocês. Vejam que depende do coeficiente de arraste da área e da velocidade, e a força do empuxo também está aqui. Então, vamos substituir essas equações na resultante para chegar no que eu chamei de equação 3. Tá? Então, a massa vezes a aceleração é igual às forças, à força resultante, e a gente chega numa equação com essa cara aqui, ó, pessoal. Façam a substituição que vocês vão verificar uma coisa como essa, tá? Então, o que eu preciso falar para vocês aqui a partir dessa equação 3? Que a gente tem dois casos para estudar, pensando já nas operações unitárias que nós vamos trabalhar daqui para frente. Então, a gente tem o caso particular, quando essa aceleração externa é a própria gravidade, tá? E temos uma situação também quando a aceleração externa é uma aceleração centrípeta, tá? Se o equipamento onde essa partícula estiver rodando com força centrípeta, tá? Isso acontece, nós vamos empregar isso quando a gente for usar e estudar o equipamento centrífuga, que é o outro equipamento de operação unitária que nós vamos ver logo na sequência. Tá legal? Mas por enquanto, a gente vai estudar a situação de um caso particular em que a partícula está acelerando com o g da gravidade, né? Essa é a aceleração dessa partícula. Então, substituindo essas condições aí, nós podemos ter a equação 3.1 ou a equação 3.2, que partiu da equação 3, que era a resultante das forças atuando sobre a partícula. Tá legal? Então, a equação 3 fica assim quando a gente substitui a aceleração pelo g da gravidade. Seguindo, então. Considerando que uma partícula está caindo em um campo gravitacional, de modo que as demais partículas que poderiam estar presentes não alterem sua queda, à medida que a partícula cai, sua velocidade aumenta, até um momento em que as forças resistivas se igualem às acelerativas. A partícula vem caindo e acelerando até um determinado momento em que as forças se igualam e ela para de acelerar, mas ela continua caindo numa determinada velocidade, na velocidade que ela atingiu enquanto ela acelerou. Quando essa situação é atingida, a velocidade da partícula agora permanece constante até o final da sua queda, a menos que o equilíbrio entre as forças seja alterado. Tá? Não é o caso. Nós falamos de velocidade terminal lá no sedimentador, por exemplo. A partícula vai sedimentando no meio fluido, né, para chegar ao fundo do sedimentador, e no início ela acelera até que as forças se igualam e ela segue caminhando a velocidade constante. Tá? Essa é a velocidade terminal. Então, a velocidade constante assumida pela partícula é chamada de velocidade terminal, que aqui nas nossas equações às vezes vão aparecer na sequência com o símbolo, com o índice T aí no velocidade, tá? Velocidade terminal da partícula, quando ela para de acelerar.
é então a velocidade para a qual a aceleração da resultante é nula. A partícula está na sua velocidade terminal quando dvdt igual a zero. Como significado físico dessa situação seria, como exemplos, a maior velocidade que o sólido atinge sedimentando em um líquido parado ou em um leito fluidizado, e a maior velocidade do fluido que não arrasta o sólido. Tá? Considerando que eu tenho partícula sólida querendo cair no fluido e um fluido no sentido contrário dessa partícula, se a velocidade do fluido for maior do que a velocidade da partícula, a partícula será arrastada junto com ele. Entretanto, se a da partícula for maior, ela vence e consegue passar pelo fluido e sedimentar. Tá? No momento em que essas velocidades são iguais, a partícula não é arrastada mais pelo fluido, pelo menos igual, para não ser arrastada pelo fluido. Voltando lá, então, agora já sabendo disso, a gente vai simplificar e trabalhar com as equações de modo a aparecer o final aí de partícula, que é o momento que eu considero constante nos meus equipamentos. Então, a gente sabe que a área de uma partícula esférica pode ser dada por essa equação, o volume também, e a gente pode conhecer informações do sólido, como densidade desse sólido, de modo a calcular ou conhecer o seu volume e escrever a massa dessa partícula em função da densidade e do seu diâmetro, da sua densidade e do seu diâmetro. Então, é interessante a gente guardar essa equação 4, essa equação 6 e essa equação 7 para substituir na equação 3.1, que foi a equação que nós consideramos a aceleração da gravidade. Gente, se a gente fizer essas substituições, considerando que eu tenho o V constante com aceleração nula, nós podemos simplificar a equação 3.1 e chegar na equação 4. Tá? É a equação em que eu deixo em evidência a velocidade terminal de uma partícula escoando no meio fluido. E vai depender do diâmetro da partícula, da aceleração da gravidade, das características do fluido e do sólido, tá? Da diferença de densidade entre eles e também do coeficiente de arraste. Essa equação aqui é bem genérica e ela vale para partículas esféricas, partículas não esféricas, para escoamento laminar, para escoamento turbulento. Tudo bem? Guardem aí essa equação 4 de velocidade terminal da partícula em função do coeficiente de arraste da partícula no meio fluido. Entretanto, a gente pode simplificar a equação anterior, tá? Se nós pensarmos em escoamento laminar, vamos fazer uma simplificação porque a equação anterior valia para laminar turbulento. Então, para escoamento laminar e partículas esféricas, é possível simplificar. Aí a gente vai simplificar escrevendo uma expressão que seja independente do coeficiente de arraste, tá? Para facilitar as nossas contas e às vezes porque a gente pode não ter informação sobre o coeficiente de arraste da partícula naquela situação. E aí, a gente vai poder usar essa equação 5, que é chamada de expressão de Stokes. É uma equação da força de arraste que envolve a partícula, porém independente de CA. Vejam que CA não aparece nessa equação, tá? Depende do tamanho da partícula, depende da velocidade que ela está, da viscosidade do fluido que ela escoa, mas ela não depende do CA. Tá legal? É uma equação diferente daquela primeira equação que eu apresentei lá, que o coeficiente de arraste e o FA estavam na mesma equação. Tá? Vamos simplificar usando essa. Aí como que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá na equação do balanço de forças, essa equação aqui, ó, que estava lá no começo da aula, tudo bem? E aí vocês podem fazer para verificar. Se pegar o FA e colocar aqui, ó, tá? Agora o FA mais simples, considerando o regime laminar e partícula esférica, e fizer a substituição, considerar a velocidade terminal quando a aceleração é igual a zero, a gente chega na equação 6.
Tá? A equação 6 é prima lá da equação que eu chamei de 4, que dependia da raiz de um número e do coeficiente de arraste. E dessa maneira a gente chega agora na equação 6, que ela é um pouco mais simplificada. Não depende mais do coeficiente de arraste, depende do diâmetro da partícula, da relação entre as densidades do sólido e do fluido e também da viscosidade da aceleração da gravidade. Essa, finalmente, é a velocidade terminal de Stokes, tá? Que vale aí as considerações de Stokes, válida para uma partícula esférica escoando em regime laminar. Legal? O regime é laminar quando o Reynolds de partícula, aquele ρ, v, d sobre μ, for menor ou igual a 0,4. Tá legal? Eu já mostrei essa equação de velocidade lá para o cálculo da velocidade máxima de partícula no leito fluidizado e acho que na aula de sedimentação também, né? Então, essa é a velocidade na situação de laminar e partículas esféricas. Bom, antes de finalizar, só queria dizer para vocês o seguinte: se a gente pegar a equação 4, aquela mais genérica, deixar ela a função de CA, tá? E substituir o VT da equação 6, a velocidade terminal da equação 6, que é para uma situação específica que eu disse, de regime laminar e partículas esféricas, a gente fica com essa relação aqui, ó, que o coeficiente de arraste, então, ele é proporcional ao Reynolds, tá legal? Cheguei nisso fazendo a 4 em função de CA e substituindo a 6, que era específico para escoamento laminar e partículas esféricas. Assim, pessoal, a gente encontra aí na literatura informações gráficas de coeficiente de arraste em função de Reynolds. Tá? Era isso que eu queria finalizar mostrando para vocês, um gráfico como esse aqui, ó. Coeficiente de arraste em função do número de Reynolds da partícula no eixo X. Esse gráfico nos lembra bastante aquele diagrama de Moody, né, em que vocês buscavam o fator de atrito em função do Reynolds do escoamento. Aqui a gente pode buscar o valor do coeficiente de arraste em função do Reynolds da partícula. Tá? E aí, como eu disse, o Reynolds do laminar era para escoamento, para Reynolds menor do que 0,4. Vejam, é essa região aqui que está em branco nesse gráfico, para Reynolds menor que 0,4, vale o regime laminar de Stokes, em que o CA ele é linear, assim, totalmente dependente linearmente do Reynolds, tá? Com o valor 24 dividido por Reynolds. É esse aqui a situação linear, laminar. Aí tem uma outra região chamada de região camada quase laminar, região camada turbulenta e região de alta turbulência. Vejam que o gráfico do coeficiente de arraste em função de Reynolds, ele tem essa cara aqui, ó, por onde eu estou passando o cursor agora. Tá? Ele vem diminuindo e depois ele fica aí ligeiramente constante. Tá legal? Então, a gente percebe que quanto maior o Reynolds da partícula, pouco varia ou não varia mais o coeficiente de arraste para escoamento de alta turbulência, tá? Escoamento turbulento. Tudo bem? Esse gráfico era para mostrar para vocês as várias regiões, e este próximo gráfico aqui eu tirei do livro do Faust, e vocês vão usar para resolver o exercício, porque ele é um pouquinho mais rico do que o anterior, no seguinte sentido: ele nos mostra várias funções aqui, ó, várias linhas de valores de coeficiente de arraste em função de Reynolds, entretanto, também em função da esfericidade da partícula, tá? É comum, às vezes, a gente trabalhar já considerando sempre partículas esféricas, mas se elas não forem, a gente não pode usar essa última linha contínua aqui do gráfico. Só essa linha que é para esfericidade igual a 1. As outras linhas são para outros valores de esfericidade de partícula. Tá legal? Pessoal, por enquanto, nessa primeira aula, era isso que eu queria falar para vocês sobre velocidade terminal e o equacionamento para chegar na equação de velocidade de Stokes. Tá joia? Eu preparei também uma videoaula que eu chamei de aula 2 dessa semana, né? Quando finalmente a gente vai falar sobre o elutriador. Mas, antes disso, abra uma videoaula em que eu já vou começar a esboçar com vocês a resolução dos primeiros exercícios que eu propus para essa semana.
tá? Eu propus aí alguns exercícios essa semana e os 2 primeiros são para a gente aplicar esse conhecimento de velocidade terminal, aplicar o uso desse diagrama antes da gente finalmente chegar no elutriador. Tá legal? Então, parem um pouquinho, descansem, estiquem as pernas, voltem para ver os exercícios e depois ainda para o vídeo do elutriador. Até já!